A terra aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover, tem de tudo, fartura tem de porção. Tomara, meu Deus, que chova, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude, quem foge à terra natal, em outro canto não para, só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Play by USB drive. Com essa música do cancioneiro nordestino, introduzimos esse vídeo de educação ambiental no campo, para que nós possamos identificar o comportamento das plantas de acordo com a disponibilidade das variáveis atmosféricas dos 4 elementos da natureza. Desde já, acrescentando que nós, seres vivos, animais e vegetais, somos 65% de água. Mas o homem tem mais de 80% de água no sangue e mais de 90% de água no cérebro. E toda a água da terra veio ou vem de um regime de chuvas. E como nós mencionamos aqui na canção, que a terra aqui só é ruim quando não chove no chão, nós estamos no Brasil, que é o país da água doce e das chuvas. E aqui nessa área do Nordeste, que é chamada de Agreste, já foi uma área úmida e fértil, onde chovia de 500 a 1.200 milímetros por ano. 1.200 milímetros de chuva por ano, uma média de 700 milímetros. E hoje nós estamos aqui no ano de 2025, no mês de julho, olhando as plantas verdes, rasteiras, nessa depressão do terreno, que na realidade é um riacho. E mais à frente, uma faixa de mata seca, que secou, porque essas plantas, em 2024, ficaram submersas por conta da represa de um açude. E a gente está vendo a mancha preta, onde a água permaneceu por mais tempo. E essa planta não é aquática,
morreu por estar com o tronco submerso, embora as folhas, a ramagem permanecesse fora d'água, o que significa dizer que poderia respirar, transpirar, mas o fato de ter água em excesso no tronco da planta, ela secou, morreu. Não há nenhuma probabilidade de que essa planta venha a ressuscitar, porque já está morta, apenas o tecido leioso. E se durante esse tempo que ela permaneceu na água, produziu alguma semente, a semente na água apodreceu. Portanto, embora essa planta tenha 65% de água no seu corpo, quando está viva, verde, tudo tem que ser na medida certa, no equilíbrio. Enquanto que as plantas aquáticas estiveram com o tronco submerso, mas com as folhas fora d'água, respirando, transpirando, se reproduzindo, a planta que ficou submersa por conta da represa de água não é aquática, secou, morreu. Mas a gente dá uma revisada aqui no solo. As plantas estão verdes em consequência das chuvas. São relvas e gramíneas que todo ano, com qualquer chuvinha, as sementes germinam, a planta cresce e se reproduz. O mesmo não acontece com as árvores e arbustos. Que escolheram esse lugar para nascer e viver. Com o volume de chuvas, quantidade de luz solar, presença dos gases atmosféricos e principalmente solo, que é o quarto elemento da natureza. E a partir do momento que o clima mudou, a oferta de chuvas diminuiu, podendo haver durante o ano 2 chuvas de 100 milímetros, destruindo o ambiente, porque elas estão adaptadas a um volume de chuvas apenas necessário para manter o solo úmido. E mesmo com 200 milímetros de chuva, as plantas morrem. E não cresce, não se reproduz. Esse ano, 2025, foi suficiente, as chuvas foram suficientes para que as plantas, as sementes das plantas germinassem com solo úmido, crescesse. Foi suficiente para que as árvores e arbustos que estavam peladas sem folhas criassem folhas, flores e se reproduzisse. Mas o sucesso não foi o mesmo com relação à lavoura do homem, que plantou a partir de janeiro, a partir do momento que tinha solo úmido. As sementes germinaram, mas com intervalo de até 15 dias entre 2 chuvas, o solo secava, porque a perda de água do solo
é de 3,5 litros de água por metro quadrado, ou seja, uma perda equivalente a 3,5 milímetros de chuva por dia. O pasto, que a gente chama pasto do gado, que aqui nós estamos vendo, surgiu as sementes, germinaram, e mesmo havendo um intervalo entre duas chuvas de mais de 15 dias, o fato da planta ser planta nativa conseguiu se manter viva, esperando a chuva seguinte, o que não acontece com a lavoura do homem. Que são mais frágeis, não sendo possível se manter viva com o solo seco e não se reproduz. Mas 360 milímetros de chuvas que caiu aqui em 2025 não é suficiente para manter as plantas a nível de relva e gramíneas permanecer viva. E certamente, por elas terem vida curtas, dentro de 15 dias todas essas plantas aqui estarão secas, mortas. Enquanto que as árvores e arbustos, sem ter água no solo, sem ter o solo úmido, e elas estariam adaptadas a ter pelo menos 8 meses de solo úmido. Por isso que ela escolheu isso aqui. Elas vão perder as folhas. Vão liberar as folhas para diminuir a dependência de água que não existe. Para diminuir a dependência da água que não existe. A partir do mês de julho, nós estamos no mês de julho. Se tiver alguma chuva aqui nessa área, são chuvas esporádicas, ocasionais, que não é suficiente para manter o solo úmido, para que as plantas possam captar água do solo por intermédio das raízes. Podemos dizer então que a massa orgânica que surgiu aqui com a chuva de 2025 foi multiplicada por milhares de vezes com a massa orgânica que restará aqui lá para o mês de setembro, daqui a 2 meses, porque não tem a presença de água no solo e, consequentemente, inviabiliza a criação de gado, do gado herbívoro, que come plantas verdes. E também os animais da fauna que ainda resta vão desaparecer, ou vão buscar outras áreas onde tem umidade e tem plantas vivas, ou morre de fome e também de sede. Porque se não tem chuva, não tem água nos açudes,
Porque não tem água no açude, porque não tem chuva para a água escorrer dos altos e chegar até o riacho, na depressão do terreno. Estamos vendo aqui o principal riacho de um açude. E a gente vê que a água praticamente não passou aqui. A água não passou por aqui. Não escorreu água, porque a água da chuva foi suficiente apenas para umedecer o solo. E também suficiente para ficar retida pelas raízes das plantas. Chuva de abaixo de 30 milímetros em 24 horas. Muitas vezes quando a chuva chega, a água da primeira chuva já desapareceu, sumiu. E essa explicação que parece banal, poderia despertar no homem a capacidade de captar águas das chuvas, tal qual vem das nuvens, para que a água não se contamine, não evapore, não se infiltre no terreno. Ou seja, seria necessário impermeabilizar a área de captação de água. De tal forma que essa água pudesse ser armazenada, tal qual vem das nuvens, na quantidade necessária para o abastecimento urbano e produção de alimentos. A gente vê aqui a água que empoçou com as chuvas que aconteceram do dia 17 de junho até dia 1º de julho, a água praticamente não escorreu no riacho. E, portanto, essa água não chegou ao açude, que é a represa. E a água que tem no açude é apenas aquela que veio diretamente da nuvem, em cima da represa, que foi 360 litros de água da chuva de janeiro até 1º de julho. Aqui praticamente não escorreu, não foi nem suficiente para trazer essa areia. E ficou empoçada pelo caminho e não chegou no açude. Enquanto isso, 300 milímetros de chuvas, 360 milímetros de chuvas, significa uma lâmina d'água de 36 centímetros de espessura. Um dilúvio. Só que a tendência da água dinâmica é mudar. Se mudar. Escorrer. Ocupando os corpos vivos e armazenando. Então, enquanto nós temos em determinadas áreas do Brasil rios que nunca secam, no Rio Grande do Norte temos apenas 4 pequenos caminhos de água, riachos, que são perenizados por esgotos. Os demais, não menos que 250 rios, com mais de 100 quilômetros de extensão, eram chamados de temporários, porque todo ano, na época da chuva, tinha água corrente. Aqui onde nós estamos já não é temporário, é seco. Nós estamos mostrando aqui que esse rio não correu, nesse riacho não correu água em 2025. É rio morto, é riacho morto, como é mais de 250 rios
com porte de rios, que embora chovendo todo ano, no mínimo 300 milímetros no estado do Rio Grande do Norte por ano, são rios mortos. Rio seco é rio morto. Rio seco é rio morto.